Sexta-feira, 14 de setembro de 2010. O que vou relatar aqui pode parecer meio estranho e fantasioso. Não espero compreensão e tampouco concordância do que vou lhes contar. Mas sei que é verdade, não pelo que me contaram, mas pelo que vi. Tenho 17 anos e sou natural de Campinas, São Paulo. Vim para a região Nordeste para visitar alguns parentes nas férias de verão. Os meus pais são naturais dessa região do Maranhão. Moramos todos próximo ao rio que divide o Maranhão do Piauí. E de certa maneira sempre ouvia falar de aparições de coisas assim como lobisomem e coisas da mata por esta região. Meus pais sempre me contavam que o meu avô já cruzou o caminho com um lobisomem algumas vezes. Mas o que me deixou de certa maneira surpreso não foi o lobisomem, mas sim o caçador de lobisomem do Nordeste. A história começa quando eu cheguei na cidade. Eu e a minha família viemos de carro próprio, por ser mais cômodo e bem mais rápido. O meu pai era natural de São Paulo e a minha mãe natural dessa cidade. Ela era de uma família tradicional da cidade, bem conhecida. Logo que chegamos, os parentes começaram a aparecer para conversar e rever os primos e tudo mais. Pouco tempo depois, logo passou a timidez de não saber quem era boa parte das pessoas da família que estavam ali. Mas enfim, logo depois fiz amizade com um garoto vizinho e fomos para a pracinha da cidade. E bem, sabe como é, né? Garoto de São Paulo, alto, loiro, de olhos verdes e com aparência de boyzinho. Pouco tempo depois de chegarmos na praça, as meninas logo chegaram perto e começaram a puxar assunto. Isso era por volta das 18h30 da noite. Conversamos, brincamos, tiramos fotos e tudo mais. Tomamos um refrigerante e ficamos por ali mesmo. E logo por volta de 21h30, passou pela rua um homem totalmente estranho. O homem estava num cavalo preto e muito grande. Ele vestia um gibão de couro desses de vaqueiro, só que bem escuro, tipo couro preto, chapéu preto de boiadeiro e um cigarro de palha na boca. Na garupa do cavalo tinha 2 espingardas e uma bolsa grande. Aparentemente, ele era algum caçador local. Quando todos ali viram que ele se aproximava, o silêncio parou sobre todos nós. Ele se aproximou com o cavalo devagar, olhou para todos ali e começou a falar. Boa noite, sei que deve ser bom brincar, mas vocês sabem que já tá na hora. Além do mais, hoje é noite de lua cheia e vocês têm que entrar pra casa. E hoje é o meu dia de trabalhar. Todo mundo se levantou em silêncio, sem nem dizer nada, apenas apanharam as suas coisas e saíram. E eu, meio que sem entender, fiquei ali, olhando ele sair com o cavalo num trotar lento e amedrontador. Eu parecia hipnotizado com aquele homem. E foi quando eu senti uma mão gelada tocar o meu ombro. Gelei na hora. Me faltou a coragem e também o fôlego. E nem sequer eu sabia o que fazer. Este meu medo só cessou quando ouvi uma voz dizer: Vamos, Lucas, não podemos ficar aqui depois do caçador passar. Te explico isso depois, mas agora temos que ir para casa, rápido. Não era longe a nossa casa de onde estávamos. Subimos por uma viela próxima à pracinha e só precisávamos passar por um quarteirão e pronto, estaríamos em casa. Mas aquela noite nos reservava algo muito assustador. Subimos a rua e ao virar a esquina, eu vi algo que para mim era inconcebível. Na outra esquina próxima à minha casa havia uma criatura que eu jamais poderia acreditar que existia, se eu mesmo não tivesse visto. Era uma criatura humanoide, de cerca de 1,80 m, mas com feições de um cão. E diferente do que eu já ouvia falar, ele não era nenhum quadrúpede. Na verdade, ele era um bípede. O seu corpo era coberto por pelos acinzentados e aparentemente bem grossos. A criatura estava fuçando lixo e fazendo barulhos horrendos. Os cães da vizinhança estavam todos agitados. O vento soprou vindo da direção da criatura
e o odor de carniça era absolutamente forte. Eu tapei o meu nariz e abaixei a cabeça. O garoto que me acompanhava segurou o meu braço e, sem dizer nada, ele fez um gesto de silêncio com a boca. E nos escondemos atrás de um muro e ficamos observando a criatura ao longe. Esse muro era de um prédio abandonado e eu estava ali, observando, praticamente em choque. O vento cessou. O bicho se ergueu sobre duas patas e começou a cheirar o ar. Parecia farejar algo ou alguém. Lembro que pensei: sentiu o meu cheiro, eu vou morrer. E logo depois eu vi o bicho olhar para o lado e se assustar com algo e correr. Eu estava ali, ainda olhando para a esquina. Enquanto meu amigo conferia se era seguro, saímos do nosso esconderijo. Observei um homem montado no cavalo se aproximar de onde o bicho estava. O homem parou seu cavalo e, retirando seu chapéu, ele olhou em minha direção, parecendo saber que eu estava ali. Ele se levantou devagar e, ainda olhando na minha direção, eu pude ver o seu rosto. Ele tinha uma cicatriz enorme na bochecha esquerda, cabelos meio ondulados e curtos, e olhos escuros. Ele se virou, pôs o chapéu e montou no cavalo. E neste momento eu percebi que aquele homem era o caçador. O meu medo e a insegurança era tanto que eu balbuciei algumas palavras, mas nada coerente. O meu vizinho veio e me agarrou pelo braço e praticamente me arrastou até em casa. Vamos, Lucas, a gente escapou por pouco. Eu nem sequer o questionei. Corremos até em casa. Ele entrou na casa dele, que era vizinha à casa da minha avó. E assim que eu entrei em casa, todos estavam apreensivos e preocupados me esperando. Eu nem sequer terminei de fechar a porta. E a minha tia já me viu da cozinha e disse: "Ele tá aqui, chegou agora." Todas as pessoas da casa vieram me ver. A minha mãe me abraçou forte e o meu pai já estava na cozinha. E quando me viu, sentou numa cadeira e ficou me olhando com uma cara estranha. Eu nem sequer falei nada. A minha avó me mandou dormir, que no outro dia ela iria me contar uma história. Passei a noite em branco. Estava ansioso para conversar com o pessoal de casa sobre aquele acontecido. Agora, todos pareciam saber de algo que esqueceram de me contar. Algo estava muito estranho. Aquela criatura parecia ter saído de contos de terror. E o homem do cavalo era bem parecido com a criatura. Aquilo era absurdamente fantasioso e inexplicável. Mas a reação dos meus parentes ao me ver chegar em casa e a minha avó que decidiu me contar algo, isso tudo culminou em algo absurdamente surreal para mim. Logo que os primeiros raios de sol deram as caras, eu me levantei e fui ao encontro da minha avó. Ela que estava numa espécie de palhoça no fundo do quintal com os meus tios e tias fazendo o café da manhã. Eu saí pela porta da cozinha e, em meio aos pés de acerola, ao fundo, eu vi a movimentação dos meus parentes na pequena palhoça. Ao me aproximar, eu estendi a mão e pedi a bênção dos meus parentes, um por um, ao que todos respondiam: "Deus te abençoe, Deus te guarde." Ao chegar na minha avó, eu repeti o ato, e ela me respondeu: "Deus te abençoe e te dê águas de batismo." Dei uma risada de leve e, caminhando, me sentei no canto da palhoça. Apanhei uma xícara de café e fingi que não sabia de nada. Esperei puxarem o assunto, até que a minha tia falou: "Quando vamos explicar para o Lucas o que aconteceu, acho que se não explicarmos, ele vai acabar se machucando, ou pior, igual com o Guilherme. Que Deus o tenha." Os meus olhos se arregalaram. Guilherme era um primo meu, que morreu supostamente em um acidente de moto, há anos atrás, quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Eu lembro de ter achado muito estranho porque o enterraram de caixão fechado. A minha avó puxou uma cadeira e colocou de frente a mim, e logo me perguntou se eu tinha visto algo na noite passada. Contei a ela sobre o homem misterioso no cavalo e sobre a fera que vi. Contei que o nosso vizinho me ajudou e que eu não sabia dizer se era real ou se eu estava ficando louco. Ela então ajeitou-se na cadeira, acendeu seu velho cachimbo, deu uma tragada
e disse: é lindo. Nessa cidade, desde os tempos da minha avó moça, existe uma criatura que vem perseguindo e matando e mordendo as pessoas. As pessoas do meu tempo viviam topando com essa criatura. Até que um dia veio um rapaz que vinha da capital, mandado pela igreja. Ele dizia que era um caçador, mas não era um caçador normal. Ele caçava esse bicho. Ele vivia contando histórias nos bares da cidade. E no dia que ele matou uma dessa criatura, ele foi mordido e desapareceu. O povo da cidade diz que ele virou o bicho porque o bicho mordeu ele. Mas também se passou muitos anos sem esse bicho dar as caras por aqui. Pelo menos na cidade ele sumiu. Uns ou outros dizem que viram essa criatura no interior. Inclusive seu tio, Cláudio Honor, viu ele lá no sítio, antes dele matar o seu primo Guilherme. Quando seu primo morreu, a igreja da capital mandou outro caçador atrás desse bicho. Isso tem uns 7 anos. Esse caçador é o que está aqui desde aquele tempo. De vez em quando, ele aparece na cidade. Quando ele aparece, a ordem é só uma. Todo mundo fecha tudo e vai para as suas casas. E torce para não topar com esse bicho. Pois onde o caçador tá, é porque o bicho também está. E todo cuidado com essa coisa é pouco. Mas não devemos contar isso ao povo de fora. Imagina aí você tentando explicar que na cidade da sua avó tem um lobisomem. A minha tia, mãe do finado Guilherme, estava em prantos nesse momento. Todos ali em silêncio. E o meu pai estava abraçando e confortando ela. Eu estava em choque com toda essa história. Eu não conseguia assimilar todas essas coisas. Lobisomem e caçador. Isso era muito para minha cabeça. Era informação demais para o meu cérebro assimilar. Eu disse para minha família que ia até o vizinho, para saber se o garoto que estava comigo estava bem. Eles me permitiram, mas somente com uma única condição, de que eu deveria ficar próximo à casa, e que eu não deveria sair das redondezas e tampouco ficar na rua depois do anoitecer. Concordei que sim. E a essa altura já eram 8 da manhã. E eu vi o meu vizinho sentar na calçada com seu celular. Fui caminhando pelas laterais da casa e o abordei meio tenso. Oi, e aí, você tá bem? Ele respondeu sorrindo meio sem jeito. Eu tô bem, mas e você? Você não parecia estar bem ontem quando eu voltei para te buscar. Parecia ter visto um fantasma. Sei lá, eu só sei que tudo isso parece meio uma piada. Mas é que essas coisas já são meio que normal aqui na cidade. Mas então, você tá bem? Contei a ele que tinha visto o caçador. E que aparentemente o caçador também tinha me visto. E que ele parecia me olhar nos olhos naquela noite. E ele me contou algo bem interessante. O caçador e o bicho parecem viver ligados. Eles já brigam há tantos anos que parecem saber um do outro. Se ele te viu, ele sabe que você estava ali, escondido. E provavelmente o bicho também sabe. É o que o povo diz. Se eu fosse você, eu ia embora para São Paulo. E nunca mais aparecia por aqui. Ou pelo menos até passar a noite de lua cheia. Eu não tô querendo te assustar não, mas é sempre bom se prevenir. Mas isso é algo que você vai ter o dia todo para pensar. Vamos tentar esquecer isso. Vamos na casa das meninas hoje, ok? Distrair um pouco, zoar e ver o que essa cidade pequena pode oferecer ao boyzinho da cidade grande. Mesmo com muito medo e muito pesaroso, eu concordei. Fui até em casa tomar um banho e me troquei, enquanto ele também fazia o mesmo. Avisei a minha família que ia na casa das garotas e que voltaria antes do anoitecer. E mesmo sobre advertências sérias do meu pai, eu consegui ir. E lá fomos, eu e o meu novo amigo, que chamarei aqui de Sebastião. Ele, por ser dessa região, ia fazendo praticamente um tour, me mostrando os lugares e me apresentando às pessoas. Era muito legal, e o povo da cidade era bastante carismático. Diferente de tudo que ouvimos sobre as pessoas do Maranhão. Eu já havia vindo na cidade outras vezes, mas eu nunca tinha saído sem os meus parentes. Eu era praticamente um estranho na cidade.
Depois de mais ou menos 20 ou 30 minutos de caminhada, chegamos na casa das garotas. As chamarei aqui de Maria Clara, Júlia e Carmen. Elas eram primas e viviam juntas. Elas eram muito divertidas. Conversamos bastante a manhã toda. Elas nos obrigaram a ajudar na limpeza de casa. Fizemos os serviços mais pesados, é óbvio, como limpar o quintal e tirar o entulho do quintal. Ganhei até um cachorro, o qual eu não pude levar para casa, pois moro em apartamento e não podemos ter animais lá. Mas já havia dado um nome a ele. O chamaria de Toby. Toda essa brincadeira me fez esquecer toda aquela coisa de lobisomem da noite passada, pelo menos até o momento. Após o almoço, fomos para baixo de uma mangueira, onde conversávamos por horas e horas. Até que então, o Sebastião comentou com as meninas que eu havia topado com o bicho e o caçador na noite passada. Contou também sobre o que eu falei com ele do caçador ter me olhado. E elas começaram a dizer que eu deveria ir embora, ou passar algumas noites na igreja, para me proteger do bicho. Eu fiquei bem triste, até que a Carmen disse algo interessante. Sabe o que você deveria fazer, Lucas? Deveria ir procurar o caçador na casa dele. Ele mora aqui perto. Você deveria falar com ele, perguntar se ele te viu e o que está acontecendo. Ele não é má pessoa. Ele ajuda todo mundo aqui. Com certeza, ele vai te ajudar também. Sebastião riu de canto de boca e disse que não teria coragem de tal feito, e que eu tinha muito medo dessas coisas. Eu enchi o peito e disse que iria lá sim, e iria esfregar isso na cara dele. As meninas riam, meio desconcertadas e também interessadas, é claro. Já eu não conseguia parar de pensar que essa era uma péssima ideia, mas as minhas pernas tremiam de medo enquanto Sebastião me acompanhava até a casa do velho homem. Ele morava numa casa afastada nos limites da cidade. A casa dele era tão afastada que mais parecia um pequeno sítio do que uma casa, por assim dizer. Para chegarmos, tínhamos que passar por um pequeno carreiro aberto na mata. Coisa pouca, algo próximo de uns 150 metros de distância da rua. Ao terminarmos de passar pelo carreiro, chegamos perto de uma pequena porteira de madeira, e sobre os postes de sustentação haviam imagens de santos esculpidas em madeira. Uma delas era de São Jorge, e a outra era de uma santa que eu não conheço. E mal nos aproximamos da porteira e o caçador já nos afastou da janela da sala. E de lá mesmo ele nos encarava altivo e sério, esperando as nossas palavras. Tanto eu como Sebastião estávamos com medo e passamos um momento calado. Eu não sabia o que falar exatamente. O velho homem se levantou e, meio ao nosso encontro, enquanto ele caminhava, eu notei em sua feição um sorriso simpático e um caminhar seguro. Ele não parecia representar ameaça. Entretanto, eu não conseguia não sentir medo, mesmo parecendo que esse homem não era o mesmo homem que vira na noite passada. Assim que dei o primeiro passo para trás, Sebastião segurou meu braço e me olhou com um semblante meio sério. E antes que eu pudesse correr, o homem se debruçou sobre a porteira, nos cumprimentou e perguntou o que queríamos. Sebastião contou a ele que eu tinha visto a criatura e que queria ajudar. Eu sei que você viu o bicho, garoto. Eu te vi naquela noite atrás dos arbustos. Só não sei quem é você. Mas vamos entrar. Não é bom ficar aqui na porteira dos outros. O homem falava enquanto abria a porteira e gesticulava nos convidando para entrar. Entramos em sua propriedade. E era uma propriedade muito bonita. Tinha belas goiabeiras e bananeiras, alguns chiqueiros de porcos e poleiros de galinha. Ele tinha 2 cachorros pequenos, e ao fundo via-se o seu esbelto cavalo preto. Ao avistar o cavalo, Sebastião logo começou a interrogá-lo sobre a sua montaria. Ele contou que cada caçador é treinado desde pequeno, e o seu cavalo lhe é dado filhote. Isso ajuda a estreitar os laços entre o cavalo e o seu montador. Eu perguntei por que o seu cavalo parece ser tão maior que os outros e tão mais imponente. E ele me explicou que o cavalo dele veio da Holanda
e que essa raça é de fato maior e mais forte que as outras. Pouco nos falamos e logo entramos no assunto do lobisomem. Mas me explica uma coisa, o que é um lobisomem? Quer dizer, eu já ouvi muitas histórias sobre lobisomem, mas são tantas histórias que eu não sei qual é a certa. Tem uma explicação do que é? Perguntei, me sentando na janela de costa para a entrada. O homem me olhou no fundo dos olhos e se sentou numa rede armada na sala, e começou a falar. Os primeiros relatos de lobisomem vêm da Mesopotâmia. Relatam que uma fera brutal, meio homem, meio bicho, geralmente quem se transforma são pessoas ligadas à magia negra. O lobisomem é a personificação da maldade humana, com a bestialidade infernal. Há várias origens e vários relatos de como se transformar numa criatura dessas. Não tem como afirmar o que é lenda e o que é verdade. Mas quanto menos vocês souberem a respeito, melhor será para todos vocês. Esse tipo de assunto é algo para mantermos em segredo e sempre guardado às 7 chaves. Eu fiquei um pouco perplexo quanto a isso. Eu não sabia como agir a essas coisas. Para mim, tudo isso ainda era lenda urbana. Eu não sabia e nem saberia reagir ao confronto com algum lobisomem. Eu comentei com o caçador que não sabia como reagir ou confrontar essa fera, caso de um ataque. Mas geralmente ninguém sabe, menino Lucas. Ou você se esconde e reza para que Deus tenha piedade de você, ou você é muito forte e muito bem armado, ou você morre. Eu arregalei os olhos, o meu corpo gelou e um frio correu pela minha espinha. Eu pensei comigo mesmo. Quando foi que mencionei o meu nome para ele? Eu não lembro de falar sobre mim. Está pensando como eu te conheço, não é mesmo? Sabe esse rapaz que te acompanhou até aqui? Ele é meu sobrinho. Ontem, quando ele chegou em casa depois de ver a fera, ele me contou quem é você. O seu nome é Lucas Almeida de Sá. Você veio de São Paulo. Você sabe que o seu primo foi morto por um lobisomem, não é mesmo? Mas não se chateie com Sebastião. Ele só seguiu as minhas instruções. Entretanto, ele salvou a sua vida na noite em que você viu a fera. Então, eu acho que com isso vocês estão quites. Eu pedi a ele para que te trouxesse aqui, para conversarmos. Olhei para Sebastião, que estava encostado na porta de cabeça baixa, sem dar um pio. Eu me senti traído pelo amigo, que acabara de conhecer. Entretanto, era inegável que ele estava certo, que Sebastião havia salvado a minha vida, e eu não poderia ficar com raiva dele. Mas eu me dei conta de que já estava ali, tempo demais, e que logo a noite chegaria, e que eu havia prometido que estaria em casa antes do anoitecer. Então agradeci a conversa e contei que não poderia ficar mais tempo, por conta que havia prometido aos meus pais que voltaria ao cair da noite. E já era por volta de 18h40, e os últimos raios de sol se despediam por detrás das serras que circundavam a cidade. O caçador logo disse: Olhe, vão rápido, e se ouvirem algo em qualquer lugar que seja, não olhe para trás em hipótese nenhuma. Caso ouçam a fera, corram. Corram como nunca correram em suas vidas. Não parem em lugar nenhum. Não olhem para trás e nem falem com ninguém. Agora vão, rápido. Saímos de lá em passos rápidos, quase uma marcha olímpica, sem olhar para nada e em silêncio. O misto de sentimento de ter sido traído com o medo de ser pego pela fera me fazia andar de cabeça baixa, sempre seguindo Sebastião. E foi quando ele parou e me segurou pelo braço. Estávamos ali, na mesma pracinha que nos dava acesso à nossa casa. Levantei o olhar e olhei para a direção em que Sebastião olhava. Os meus olhos marejaram e as minhas pernas travaram. Eu travei, o meu coração estava batendo a 1000. E foi aí que eu vi, do outro lado da praça, o lobisomem da noite passada. De pé, ali com os olhos amarelos, meio alaranjados, um corpo deformado e orelhas pontudas. Ele me olhava e olhava Sebastião, como se apreciasse o nosso medo.
Aquela criatura passou a sua língua pelos seus dentes, salivando e saboreando o nosso desespero. Ele começou a caminhar em minha direção, e o primeiro passo do bicho, eu gritei como se não houvesse amanhã. E naquela noite não havia. Gritei desesperado por socorro, gritei para que alguém pudesse me ajudar. Gritei enquanto corria em direção à igreja. Sebastião corria na minha frente e todos nós corremos para a direção da pequena igreja que ficava na pracinha. Mas parecia ser em vão. Eu já senti o odor pútrido de carniça novamente. Sabia que a fera estava perto. Ouvi então, ao longe, um galope de cavalo, um estampido de um tiro. E acabei tropeçando e caindo com um susto. Olhei para trás e vi a fera uivar, alto e grave. Parecia uivar de raiva ou dor, não sei ao certo. As suas presas estavam à mostra e parecia sorrir. Então senti Sebastião me segurar pelo braço e me erguer. Corremos para a igreja, onde o padre nos esperava com a porta aberta. Ele fazia um sinal com a mão, nos chamando para dentro. E ao me levantar, eu olhei na direção do tiro e pude ver o caçador. Ele caminhava sereno e altivo, com 2 revólveres que parecia ser 2,38. Ele me olhou e pude ver em seu semblante algo muito diferente. Era como se ele não soubesse quem eu era, ou pelo menos não me conhecesse. Assim que entramos, o padre logo se benzeu e disse que esse era o espírito do caçador, que todos os caçadores recebiam um espírito desses, que ele incorporava o caçador. Olhando para o fim da rua, eu vi aparecer ao longe um carro. Era um SUV grande. Era o carro do meu pai, que logo freou bruscamente ao ver o bicho e o caçador na praça. Ele ligou os faróis alto, acredito que tentando ver se ele não estava delirando ou seria alguma brincadeira dos moradores locais. Com isso, ele chamou a atenção do bicho, mas também me viu na igreja e buzinou 2 vezes e acenou para mim com a mão. Isso tudo numa fração de segundos. O caçador começou a disparar em direção à criatura, vários disparos consecutivos, até que o último atingiu o carro do meu pai. O bicho era tão rápido que desviou de vários dos disparos, mas eu sei que pelo menos 2 acertaram ele, pois a fera urrou alto e correu para uma rua atrás da igreja. O caçador ainda recarregava quando eu corri em direção ao carro do meu pai. Ao chegar, eu vi que o meu pai havia sido atingido por um dos disparos do caçador. O padre logo veio ao meu encontro para me ajudar e retirar o meu pai do carro. E logo vimos surgir por detrás da igreja aquela criatura. O caçador parecia sentir a sua presença. Ele a olhou enquanto a mesma o ignorava e vinha ao nosso encalço. Senti a morte se aproximar de mim e olhando para o meu pai desmaiado, e eu lembrei que ele carregava nessa viagem um revólver calibre 38 no porta-luvas do carro. Aquilo era para nossa proteção, ele sempre dizia. Rapidamente apanhei o revólver e quando saquei, a fera estava a uns 50 metros de nós. Disparei umas 5 vezes contra o bicho, mas aquilo não o deteve. Mas foi tempo suficiente para o caçador apanhar as espingardas na garupa do cavalo e disparar mais 3 vezes ou 4 vezes contra aquela criatura que já se contorcia de dor. A fera olhou para trás e começou a caminhar devagar em direção ao caçador, mas dessa vez bem menos enérgica e mais cansada do que antes. O caçador sacou um facão da sua cintura e foi logo que a fera se aproximou e investiu contra o caçador, o agarrando. Em seguida, não vimos mais nada. A fera estava por cima do caçador e nenhum dos dois se movia, e por um instante achei que ele havia morrido. Aos poucos, a fera perdia os pelos, e o som de ossos se quebrando dava o som mórbido daquela cena. Sebastião ainda olhava tudo de dentro da igreja, e a fera dava lugar a um homem, moreno, alto, de porte físico quase que atlético. Em um brusco movimento, o caçador empurrou o corpo do homem para o lado, se levantou, me olhou segurando o revólver do meu pai.
apanhou as suas armas e facões e deu as costas. Assobiou alto e o seu cavalo veio até ele. Naquele momento, até o cavalo do caçador estava diferente. Parecia meio morto e sem vida. O homem montou e saiu rápido, galopando pelas ruas e estradas. Pouco tempo depois do padre ligar para a polícia e contar que a fera estava morta, todos vieram ao nosso atendimento. Eu ainda não acreditava no que tinha acontecido. Isso tudo era muito fantasioso para mim. E mesmo assim, foi o que se passou. No dia seguinte, eu fui ao encontro do tio de Sebastião, o caçador, que agora eu sabia o nome. Ele se chamava Seu Cícero. Mas ao chegarmos em sua casa, eu notei que outra pessoa estava por lá. Então me aproximei da cancela e o chamei. Quem veio me atender foi uma mulher, que até então eu pensava ser alguma namorada ou algo assim. Ali mesmo na cancela, a mulher me explicou que era sua irmã, e que seu irmão Cícero tinha partido para outro estado, que ele precisava caçar uma coisa que nós da cidade sabíamos exatamente o que era, mas que ele tinha deixado o terreno com ela para, se caso ele voltasse, ainda o tivesse bem cuidado e tratado. Deste dia em diante, todos ali do vilarejo comemoraram a festa da morte da besta. Eles mudaram a data para o dia de São Jorge, para não dar na telha, pois todos querem manter isso em segredo, para evitar o alvoroço e não prejudicar o turismo do lugar. Enfim, essas foram as férias em que eu conheci um caçador de lobisomem. Na volta para casa, eu comentei com a minha mãe que nunca mais voltaríamos para aquela cidade, e que aquele lugar não era lugar de gente. Ela riu e disse que ia pensar, pois a mãe dela, a minha avó, ainda morava lá, e que ela mesma já tinha passado por coisa pior, e nunca se mudara, e não seríamos nós os covardes da família. Mas eu sei que essas férias ainda vão me causar muitos prejuízos, e sei que ainda vou ter inúmeros pesadelos com o lobisomem do Maranhão. Galera, isso foi mais um conto para vocês do canal Elite Oculta. Espero que vocês gostam. E gostaria de mandar um abraço e um salve muito especial para o meu amigo João Vitor, da cidade de Armazém, em Santa Catarina. Boa noite.